Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Cristo alcance seu lar, sua vida e seja derramada em cada coração neste momento. Eu venho mais uma vez nessa noite trazer uma palavra de Deus ao nosso coração e creio que Deus há de falar aos nossos corações através da sua palavra. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 5. E a palavra de Deus, ela diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, estamos diante de um texto que, se nós pararmos para analisar, ele é muito atual. Um texto que reflete um pouco do que nós estamos vivendo. E esse texto também expressa, o apóstolo Paulo, a vida que o apóstolo Paulo muitas vezes viveu. Esse versículo que eu li, ele mostra a realidade do apóstolo Paulo. Você percebe que através desse versículo, ele consegue expressar tudo aquilo que muito ele viveu. Você observa que ele diz que não teve alívio, foi muita tribulação, lutas por fora e temores por dentro. E quando a gente se depara com esse texto, a gente consegue ter mais ou menos um pouco da dimensão do que o apóstolo Paulo viveu. E se a gente também parar para analisar, a gente vai ver que isso reflete a nossa vida hoje. A nossa vida, irmãos, é isso aqui. Isso aqui refletiu a vida do apóstolo Paulo e reflete a nossa vida hoje. Porque a realidade é que a nossa vida, ela é cercada de tribulações, ela é cercada de lutas, de adversidades. Ou seja, resumindo, lutas por fora e temores por dentro. Essas lutas, irmãos, que são externas, são as coisas que acontecem diante dos nossos olhos. São as coisas lá fora, que causam medo, pavor, pânico, nos desestabiliza. E se nós não tivermos focado em Deus, focado em Cristo, você pode ter certeza que isso vai nos levar a um desequilíbrio. Então aí está a importância de nós entendermos que isso faz parte da nossa vida. Isso é a nossa realidade. É a realidade de todos aqueles que são cristãos. Todos nós, irmãos, não tenha dúvida, seja cristão ou não, todos nós vamos passar por lutas, todos nós vamos passar por tribulação. Todos nós vamos enfrentar todas essas dificuldades, porque essas dificuldades, essas tribulações, elas fazem parte da nossa caminhada. A diferença é quando nós estamos caminhando com Cristo e quando nós estamos caminhando sem Cristo. Você observa que o apóstolo Paulo, mesmo passando por tudo isso, a gente consegue entender que no versículo seguinte, ele diz que Deus que consola os abatidos, consolou o seu coração, porque Deus viu a angústia que ele estava naquele exato momento, passando através de tudo aquilo que ele estava vivendo. E o grande problema, irmãos, é nós estarmos diante dessas situações e como nós vamos reagir diante dessas situações. Porque as tribulações, as lutas, as adversidades, que são as lutas por fora, elas têm um poder muito grande de trabalhar dentro de nós. Essas lutas por fora, elas causam temores muito grandes dentro de cada um de nós. E nós precisamos entender e compreender. Nós precisamos buscar em Deus a solução para que a gente possa superar todas essas coisas. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque essas lutas por fora, elas têm um poder de transformar
aquilo que está acontecendo em coisas monstruosas, em coisas que é totalmente fora daquilo que realmente é. Porque essas lutas por fora, elas nos causam temor, muito medo. E nós precisamos ter esse ponto de equilíbrio que somente Cristo pode dar para cada um de nós, para que a gente possa conseguir superar todas essas coisas. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque se não tivermos cuidado, essas lutas por fora vai causar um desequilíbrio muito grande aqui dentro de nós. E aí, a consequência, as coisas serão muito piores. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio, se nós perdermos o equilíbrio, esse desequilíbrio pode nos levar a tomarmos decisões fora da palavra, a fazermos coisas que vai desagradar a Deus e que vai quebrar a lei de Deus. Precisamos ter esse cuidado, nós precisamos entender e compreender que tudo depende de nós mesmos, depende de mim e depende de você. E diante de cada uma dessas lutas, diante de cada uma dessas tribulações, nós temos algumas coisas a fazer, irmão. Algumas decisões a tomar. E cabe a mim, cabe a você a tomar essa decisão. Diante de tudo isso, nós temos 3 coisas, eu separei aqui 3 coisas para nós fazermos. A primeira é, diante de cada uma dessas lutas por fora, essas tribulações, essas lutas, a gente tem a opção de fugir. A gente pode fugir de cada uma delas. Outra opção, nós podemos também congelar, porque essas tribulações, ela tem esse poder de fazer com que a gente venha fugir da nossa realidade, da realidade delas. Essas lutas por fora, ela tem esse poder de muitas vezes nos congelar, a ponto de nós não sabermos o que fazer. A gente não anda para frente e nem anda para trás, mas também a gente tem a opção de lutar contra cada uma delas. E aqui é que a gente tem que tomar essa decisão, porque elas fazem parte da nossa vida. E se nós não lutarmos contra essas tribulações, contra essas coisas que se levantam diante de nós, você pode ter certeza que mais fraco nós vamos nos tornar diante de cada uma delas. Agora, se nós tomarmos a decisão de lutar, de buscar em Deus a solução, o conforto, a força para que a gente possa superar cada uma delas, você pode ter certeza que mais forte nós vamos ficar a cada dia. Mas cabe a mim, cabe a você a tomar a decisão correta, a tomar a decisão certa. Então fica aqui desde já, né, essa mensagem, fica desde já, né, essa força para que a gente, eu e você, diante de cada uma delas, nós possamos lutar, nós possamos nos levantar e não aceitar essa situação, entender e compreender que há um Deus que tudo pode, que nos conforta, que nos dá força e que está pronto para se levantar em nosso favor. Para você ter uma ideia, irmãos, a palavra de Deus em Salmos 121, ela diz o seguinte: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de um Deus que criou os céus e a terra. Deus é o nosso socorro, irmãos, é nele em quem temos que confiar. A palavra também de Deus em Salmos 46:1, ela diz assim, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. É nesses momentos de angústia, é nesses momentos de tribulação, de medo, que Deus vem nos socorrer. Nós precisamos entender e compreender isso, e precisamos buscar, confiar. Por isso que a Bíblia também, a palavra de Deus em Salmos 125:1, ela diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esses são os que confiam no Senhor. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
que tu não sabes. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É esse o nosso posicionamento diante dessas lutas por fora, porque elas se levantam, irmão, de uma tal maneira para nos derrubar, para tentar nos desestabilizar, nos desequilibrar, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos acreditar que Deus é o nosso socorro, que Ele é nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Nós precisamos confiar nele, acreditar que se nós crermos, confiarmos nele, nós vamos ser como os montes de Sião. E é nesse momento de angústia, nesse momento de medo, é nesse momento, meu irmão, que nós temos que clamar a Deus, porque se nós clamarmos a Deus, Ele vai se levantar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos atender, e Ele vai mostrar a mim e a você o que nós temos que fazer. Ele vai anunciar coisas que nós não sabemos, coisas que estão ocultas. Nós precisamos entender, compreender, porque, irmãos, o que mais nós vemos ao longo da Bíblia são histórias de grandes homens que passaram exatamente por todas essas coisas, mas quando nós paramos para analisar a vida de cada um deles, o que nós conseguimos enxergar foram homens que se posicionaram, foram homens que lutaram, que diante dessas lutas, eles não baixaram a guarda, muito pelo contrário, eles lutaram, eles acreditaram, eles clamaram, eles confiaram e tiveram Deus como seu socorro, e por isso hoje está aqui na palavra de Deus o exemplo desses grandes homens, para que eu e você possa ter como meio de uma força, para que a gente possa se posicionar da mesma forma e da mesma maneira que esses grandes homens fizeram. E cabe a mim e cabe a você, a história deles estão aqui, irmãos, porque se nós fizermos como eles fizeram, você pode ter certeza que mais lá na frente, nós vamos ser uns vitoriosos. Deus há de entregar a vitória nas nossas mãos, mas se nós não decidirmos e não nos posicionarmos a lutar, também você pode ter certeza que nós vamos ser derrotados, e não é isso que Deus quer. A palavra de Deus diz que através de Jesus Cristo na cruz, Ele consumou a nossa vitória, Ele deu a mim e a você tudo o que precisávamos e necessitávamos para que a gente pudesse ser vencedor, e por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque Ele mesmo já conquistou a vitória a mim, a você. Basta você se posicionar. Não importa, irmãos, a luta que esteja lá fora, não importa o momento que nós estamos atravessando, não importa a luta, a tribulação que você está vivendo nesse momento, tenha Deus como seu socorro, confie nele, clame a Ele, porque Ele há de confortar o seu coração, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, porque Ele é Deus, Ele é o mesmo Deus que atuou no passado, Ele atua hoje e Ele vai atuar eternamente, e é esse Deus que está no controle, irmãos, de todas as coisas. Nós precisamos somente fazer uma coisa, nos posicionar, lutar contra todas essas coisas que têm se levantado diante de cada um de nós. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero e deixa essa palavra para que isso venha despertar o desejo, a vontade no seu coração, para que isso venha servir como uma forma, um meio, para que você venha se levantar diante de tudo aquilo que porventura você esteja passando. Só para você ter uma ideia, irmãos, eu vou dar aqui um exemplo de um grande homem de Deus, que passou por um momento que não chega nem perto, eu ouso dizer, que não chega nem perto do que eu e você passa, mas olha só a declaração dele, olha só o que ele fez diante da situação. Eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Abacuque, capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 17. Irmãos, a minha opinião esse texto é um dos textos mais lindos, irmão, que tem na palavra de Deus. Essa declaração do profeta Abacuque é algo maravilhoso, irmãos. É algo muito grandioso e de grande valor para a nossa vida. É algo que ficou registrado aqui para que eu e você pudéssemos ler esta mensagem, ler este recado de Deus através da vida desse grande profeta, para que a gente tire proveito e se comporte diante de tudo isso
como ele se comportou. A palavra de Deus diz assim, isso Abacuque declarando, a partir do versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, como volto a dizer, uma das declarações mais lindas que tem na palavra de Deus. Para você ter uma ideia, irmãos, esse tempo de Abacuque, foi um tempo em que o povo de Deus viveu numa crise espiritual muito grande. O povo de Deus estava mergulhado na injustiça. O povo de Deus estava mergulhado na corrupção. Havia nesse tempo muita violência, opressão, injustiça. E o povo de Deus estava vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Para você ter uma ideia, as pessoas, as autoridades, que eram as pessoas responsáveis em conduzir o povo no caminho certo, eram as pessoas que mais injustiças cometiam. E a vida espiritual do povo estava em decadência, adorando outros deuses, prestando cultos a outros deuses. Havia uma decadência espiritual muito grande no meio do povo de Deus. A injustiça prevalecia. E o profeta Abacuque então vai até diante de Deus e começa até perguntar para Deus por que tudo aquilo estava acontecendo, já que ele era santo e justo. Abacuque vai diante de Deus porque ele não conseguia entender tamanha justiça acontecendo e Deus sendo justo não fazendo nada. Mas Deus até que vem um momento e se revela ao profeta e diz ao profeta a razão e o motivo por que aquilo tudo estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que Deus se revelou ao profeta Abacuque, mostrou a ele mais, revelou ao profeta, que naquele tempo, irmãos, naquele mesmo tempo, Deus ele ia levantar os caldeus, que eram um povo mau, um povo muito violento. E esse povo, os caldeus, eles iam chegar diante do povo de Deus com muita violência. E irmãos, a desgraça ia ser muito grande. As coisas que iam acontecer lá eram coisas horríveis, porque Deus estava irado e também Deus queria corrigir o povo dele, diante da vida que eles estavam vivendo. E o profeta então começou a orar a Deus, e ao final dessa oração, já temendo tudo que ia acontecer, irmãos, porque ele começou a imaginar o que ia acontecer quando os caldeus entrassem em Jerusalém para derrotar o povo de Israel, para derrotar o povo de Deus. Ele começou a imaginar o que iria acontecer. Muita morte, muito sangue derramado, mas era o castigo de Deus sobre aquela nação, porque era uma nação que estava vivendo uma vida de qualquer jeito, fora da vontade de Deus. E ainda, irmãos, imaginando o que poderia vir a acontecer, a desgraça tamanha que ia ser, mas ainda assim, irmãos, você observa que o profeta, ele diz que não importava o que ia acontecer, ele poderia até mais não ver as folhas da videira, ele poderia não mais ver o azeite que vinha da figueira, ele poderia não mais ver, irmãos, os animais nos currais, ele poderia não ver mais nada disso, mas uma coisa ele ia fazer, ele ia exaltar, ele ia glorificar e ele ia louvar a Deus, porque ele sabia em quem ele cria, ele acreditava que Deus, independente do que estivesse acontecendo, ele estava no controle de tudo e de todas as coisas. Ele acreditava, irmãos, que ainda que os olhos dele não conseguissem ver um meio, uma forma daquela situação ser mudada, mas ele continuava crendo
pela fé que Deus era Deus e que Ele iria novamente restabelecer seu povo e ia trazer novamente ao seu povo, né, uma vida abençoada. Ele ia levantar novamente seu povo. Ele conseguia enxergar, irmãos, aquilo que ninguém conseguia enxergar pela fé. Ele trocou, irmãos, toda a aflição e toda a sua angústia que aquelas coisas, a luta lá de fora estava causando aqui dentro dele. Ele conseguiu trocar tudo isso. Por quê? Por uma fé inabalável num Deus que estava no controle de tudo e de todas as coisas. Irmãos, é assim que precisamos nos comportar. Não importa, meu irmão, o que nós estejamos vivendo, aos nossos olhos parece muitas vezes que não tem solução, aos nossos olhos parece muitas vezes que não tem como a situação ser mudada, mas pelos olhos da fé, irmãos, nós precisamos acreditar, crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos acreditar que Deus vai mudar essa situação e tudo isso que porventura nós estejamos passando, que nós venhamos ser, irmãos, como Abacuque, um homem de muita fé, um homem, irmãos, que trocou toda aquela aflição, toda aquela angústia que estava dentro dele, todo aquele medo, por uma fé inabalável nesse Deus que tudo pode e que está no controle de todas as coisas. Mas, irmãos, uma das coisas que mais me chamou a atenção é exatamente esse versículo 18, quando ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, no Senhor exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, irmãos, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que a desgraça ia ser grande quando os caldeus invadissem Jerusalém para lutar contra o povo judeu. Ele sabia, irmãos, que a situação era muito complicada, mas ele sabia, irmãos, em quem ele cria, e ele se colocou diante de Deus, mesmo diante daquela situação, e ele começou a louvar a Deus, ele começou a exaltar ao nome de Deus, porque independente do que estava acontecendo, ele acreditava que Deus era Deus, irmãos, e é isso que nós precisamos fazer. E, irmãos, e quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para a Bíblia, o que nós vemos são essas coisas acontecerem na vida de homens, grandes homens de Deus, e nós não conseguimos fazer isso. Quando nós chegamos em Atos 16, irmãos, a gente vê a história de quem? De Paulo e Silas. Irmãos, a Bíblia conta que Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram colocados dentro da cela, e as pessoas que mandaram prender Silas e Paulo, elas ainda deram ordem para os soldados: prenda eles e com toda a segurança, e além deles estarem dentro do cárcere, ainda amarraram o tornozelo dele no tronco. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a louvar a Deus. E a Bíblia diz que isso eles fizeram diante daquela situação, mas quando nós paramos para olhar e analisar a situação que eles estavam vivendo, eles estavam presos e com toda a segurança, não tinha como eles saírem dali, irmão, não tinha como eles saírem daquela situação, saírem daquele cárcere. Provavelmente eles seriam mortos mais à frente, mas, irmãos, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a orar a Deus, e a Bíblia diz que houve um grande terremoto, e que através deste terremoto, irmãos, as cadeias se abriram, as cadeias se quebraram, e eles foram libertos daquela cadeia. Meu irmão, aqui a gente consegue ter a noção do louvor a Deus, do clamor a Deus, não importando a situação que porventura estejamos vivendo. Meu irmão, se em meio às tribulações, em meio a essas lutas lá por fora, que são essas batalhas que enfrentamos todos os dias, que se em meio a tudo isso, irmãos, nós louvarmos a Deus, nós clamarmos a Deus, confiarmos nele, você pode ter certeza que ele vai se levantar, você pode ter certeza, irmãos, que ele vai quebrar as cadeias, que ele vai quebrar as correntes, que ele vai abrir as portas que têm que ser abertas para poder consolar nosso coração.
coração. Meu irmão, a palavra de Deus diz, lá em Mateus 26, que Jesus, na noite anterior, na noite que antecedia a sua morte, ele se reuniu com os seus discípulos, e ali ele preparou a ceia, e deu a ceia para os seus discípulos, e ao consagrar o pão, ao consagrar o vinho, a Bíblia diz que eles cantaram um louvor a Deus. Meu irmão, Jesus, sabendo que a partir dali, ele iria para o jardim do Getsêmani, e ali ele ia ser preso, a partir dali, ele ia ser humilhado, cuspido, a partir dali, ele ia ser crucificado e morto numa cruz. Mas você consegue entender que mesmo sabendo de tudo isso, na noite anterior, irmãos, sabendo de tudo isso, que foi que ele fez? Ele reuniu os seus discípulos e cantou louvores a Deus. E no jardim do Getsêmani, ele orou, e para você ter uma ideia, ele mesmo declara que a sua alma estava profundamente triste, ele estava em angústias, irmãos, mas ainda assim, ele não temeu, ele louvou, ele orou, ele confiou em Deus, e por essa razão, irmãos, ele foi até o final, morreu na cruz, e por isso eu e você estamos aqui, porque através de tudo isso, irmãos, nós fomos libertos do pecado, através da morte de Cristo Jesus na cruz, nós fomos presos das cadeias do pecado, da morte e de tudo aquilo que nos afastava de Deus. Para você ver, irmãos, o poder da oração, para você ver o poder do clamor, para você ver o poder de confiarmos em Deus, independente da situação que porventura estejamos vivendo. É assim que a nossa vida, irmãos, é pautada na fé. Nós podemos até não estarmos enxergando nada, mas pela fé, nós podemos desenvolver uma fé inabalável nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. Meu irmão, Abacuque, Paulo, Silas e Jesus, eles queriam passar para a gente uma mensagem. Você pode ter certeza disso. Nós não sabemos que louvores eles cantaram, nós não sabemos a forma que eles adoraram, mas uma coisa você pode ter certeza, que uma mensagem ele queria passar a mim e a você, que independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, Deus é Deus e ponto final. Deus é Deus e ponto final. E eu quero dizer mais para vocês, irmãos, tribulações não são fatalidades, lutas não são fatalidades, adversidades não são fatalidades, muito pelo contrário, tribulações, lutas, guerras que travamos todos os dias, eu quero dizer para vocês que elas não são fatalidades, e nem a última notícia, muito pelo contrário, elas são oportunidades dadas a mim e a você, para que nós possamos conhecer mais profundamente Deus, para que nós possamos conhecer os seus eternos propósitos na nossa vida. E é isso, irmãos, que precisamos entender. Tribulação, meu irmão, não é fatalidade, mas é a oportunidade de conhecermos Deus profundamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, na história de Abacuque, era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, corrigindo aquele povo, levando luta e tribulação para aquele povo, para que ele pudesse refletir, para que ele pudesse mudar agora, sabe de quê? De atitude, para que eles começassem a viver uma vida a qual Deus designou para que eles, cada um, vivesse. Deixa eu te dizer uma coisa, isso Deus faz na nossa vida. Você pode ter certeza que tudo que eu passo, tudo que você passa, é a oportunidade que Deus está dando a mim e a você, de conhecê-lo mais profundamente. É a oportunidade que Deus está dando a mim e a você, de tomarmos uma nova postura, e vivermos da forma que nós não estamos vivendo diante da sua presença. Meu irmão, eu não sei qual o momento que você está passando, eu não sei qual a tribulação que você está passando, eu não sei as lutas por fora que você está enfrentando. Eu sei que essas lutas estão causando muito temores a ti, a mim. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos não deixar com que essas coisas venham nos desequilibrar. Eu sei que em muitos momentos nós estamos vivendo situações as quais nós não conseguimos entender. Aos nossos olhos nós não conseguimos enxergar solução.
para o nosso problema, para a nossa dificuldade, e isso quer nos desestabilizar muitas vezes. E diante disso eu também sei que muitos nós temos orado, muitos nós temos louvado, clamado a Deus, mas parece que assim como Deus por algum momento foi com Abacuque, Ele também é comigo e com você. Parece que não há resposta, parece que não há solução, parece que Deus se calou diante de tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que não importa o que nós estejamos vivendo, que não importa a luta, a adversidade que nós estejamos passando. Talvez nós estejamos orando, e Deus ainda não respondeu. Talvez a situação que nós estejamos vivendo, não temos mais palavras para expressar, mas através de lágrimas, nós temos colocado diante de Deus tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A Bíblia, em Salmos 56:8, a Bíblia diz que o salmista Davi, irmãos, disse que Deus recolhia as lágrimas dele no odre. A situação que porventura você esteja passando, talvez você não tenha palavras mais para expressar. Talvez somente lágrimas, irmãos, estão caindo dos seus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que cada lágrima que tem caído do seu olho, dos teus olhos, Deus sabe motivo e razão. Cada lágrima que está caindo dos teus olhos, Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E eu quero te dizer, meu irmão, continue orando, continue clamando, continue chorando diante desse Deus maravilhoso, porque vai chegar o momento, na hora certa, Ele vai se levantar, Ele vai se manifestar, Ele vai te socorrer, Ele vai me socorrer, Ele vai dar a mim e a você, meu irmão, a força que precisamos, para que a gente venha vencer todos esses temores que tem dentro de nós. Ele vai nos dar força para vencermos essas lutas, essas adversidades, essas tribulações. Ele vai nos dar força para nos posicionarmos e lutarmos contra tudo isso, porque a vitória, meu irmão, Ele já nos deu. Cabe a mim e cabe a você a se posicionar e a lutar contra tudo e contra todas as coisas. Não importa, meu irmão, o que está acontecendo lá fora, porque, meu irmão, se nós não tivermos um equilíbrio, você vê o que tem acontecido, em meio a esse coronavírus, meu irmão, pessoas até querem tirar a sua vida, pessoas entrando em depressão, pessoas desesperadas, com muito medo, com muito pavor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que isso não é maior do que Deus, nem isso, nem qualquer luta que porventura nós estejamos passando, você esteja passando. Eu quero te dizer, meu irmão, clame a Deus, confie em Deus, ore a Deus, chore diante de Deus, porque Ele há de mudar essa situação, Ele há de mudar esse quadro. E ainda, meu irmão, que nós não consigamos enxergar as folhas na figueira, e o azeite da figueira, ainda que a gente não consiga ver os animais nos currais, ainda que as situações e circunstâncias pareçam estar invisíveis aos nossos olhos, mas pela fé vamos crer que Deus há de se manifestar, e não importa a situação ou circunstâncias, vamos deixar para todos que nos ouvem, para todos que vivem ao nosso redor essa mensagem, que não importa o que esteja acontecendo, o que importa é a mensagem que vamos transmitir para essas pessoas, que independente do que esteja acontecendo, Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja teu nome, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado e engrandecido seja o nome dEle para todo sempre. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.